Desculpa. Shalom, shalom. Bom dia. Hoje nós vamos estar lendo na Bíblia NVI, 2 Crônicas 12 a 15 e o Salmo 104, de 24 a 35. 2 Crônicas diz assim: Depois que Roboão se fortaleceu, firmou-se como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão. Com 1.200 carros de guerra, 60.000 cavaleiros e um exército incontável de líbios, suquitas e etíopes que vieram do Egito com ele. Conquistou as cidades fortificadas de Judá e chegou até Jerusalém. Então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: Visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficaram sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos outros reis de outras terras. Quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso, o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou aos chefes da guarda na entrada do palácio real. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os guardas empunhavam os escudos e em seguida os devolviam à sala da guarda. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi totalmente destruído. Aliás, ainda havia algo de bom em Judá. O rei Roboão firmou-se no poder em Jerusalém e continuou a reinar. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma ammonita, chamava-se Naamá. Ele agiu mal porque não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão, do início ao fim, estão escritos nos relatos do profeta Semaías e do vidente Ido, que tratam de genealogias. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Abias foi seu sucessor. 2 Crônicas 13. No 18º ano do reinado de Jeroboão, Abias tornou-se o rei de Judá. E reinou 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros, e Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 excelentes guerreiros. Abias subiu ao monte de Semaraim, nos montes de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo Israel, ouçam! Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu Senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis juntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses.
Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Quem quer que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdotes daqueles que não são deuses. Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor. Arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente, pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro. Pois nós observamos as exigências do Senhor, nosso Deus, enquanto vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco. Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá virou-se e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as suas cornetas, e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá, e Deus os entregou nas mãos deles. Abias e seus soldados lhe infligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe as cidades de Betel, Gessana e Efron, com os seus povoados ao redor. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. Os demais acontecimentos do reinado de Abias, o que ele fez e o que disse, estão escritos nos relatos do profeta Aí. 2 Crônicas 14. Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor, e seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com os muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles, então, as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes, homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus,
pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome enviamos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar, e caíram tantos deles que o exército não conseguia recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. Então voltaram para Jerusalém. 2 Crônicas 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontre, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote para ensiná-lo e sem a lei. Mas em sua angústia, eles voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele deixou que o encontrassem. Naqueles dias não era seguro viajar, pois muitos distúrbios afligiam a todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíram umas às outras, pois Deus as estava afligindo com toda espécie de desgraças. Mas vocês devem ser fortes e não se desanimar, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Oded, o rei Asa encheu-se de coragem. Retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em voz alta, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois haviam feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com toda a disposição. Então ele deixou que o encontrasse e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O rei Asas chegou até a depor sua avó Maaca, da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou-o no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. E não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Salmo 104, versículo 24. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes.
Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Todos eles esperam em ti para que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele ora para a terra e ela treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra, e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor a minha alma. Aleluia. Amém. Amém, glória a Deus, Mar. Obrigada, querida. Bênção demais. Salmos se alinhando aí com crônicas. A palavra é muito poderosa, muito rica, muito alinhada nos detalhes. A gente vai falar aqui, fazer um panorama sobre esses capítulos, antes de destacar um versículo aqui. A gente está aqui num contexto, né, bem interessante do reinado. Começa ali com a questão do reinado de Roboão, né? Vocês lembram quem que é Roboão? Foi lido aqui, né? Roboão, ele era filho de Salomão, certo? Só que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? E é muito interessante que a gente vê que Roboão, ele, quando conquista, né? Quando é confirmado o seu reino, ele tendo se fortalecido, né? Ele deixa a palavra do Senhor, ele deixa a Torá, ele e todo Israel. Então, a gente vê aqui que a prosperidade, o orgulho, levou ele a abandonar a palavra, né? E isso aqui é um padrão, queridos, que infelizmente acontece com muitas pessoas. As pessoas muitas vezes quando prosperam, né, quando alcançam aquilo ali, as bênçãos, né, que estava pedindo, porque eu preciso de uma benção. E aí quando alcança as bênçãos, aí muitas vezes abandona o Senhor. Então, a gente vê isso claramente retratado aqui na vida de Roboão. E como consequência disso, né, o rei do Egito, ele sobe ali contra Jerusalém e derrota ali, né, Israel. E aí a gente vê que o Senhor manda o profeta Semaías, e ali o rei se humilha, né, diante do Senhor, e aí o Senhor vem, né, com a misericórdia dele e fala que não ia destruir eles, mas ia permitir que eles fossem subjugados. Para que isso? Para que eles aprendessem a diferença entre servir a Deus e servir os reis do mundo, né? Era uma lição dura, mas qual é a maior lição aqui dessa passagem aqui de Roboão, né? Que a bênção sem vigilância, ela pode levar à queda. Então, pega essa chave essa manhã. A bênção sem vigilância, ela pode levar à queda. Então, no momento que você está na bênção, no momento que você está ali, que você recebeu aquilo que o seu coração estava pedindo, né? Você está no momento ali onde você está próspero, sem vigilância. Se você não vigiar, isso aí pode ser a sua queda. Depois a gente vai ver no capítulo 13 que o filho de Roboão, Abias, né?
ele entra em guerra com Jeroboão. Então, quem que era Jeroboão, para você se localizar aqui? Ele era filho de um dos servos, né, de Salomão, que por causa do pecado de Salomão, Deus disse que ia entregar o reino para outra pessoa que não fosse da linhagem, né? Ali de Davi, que não fosse da linhagem de Salomão. Então ele entrega para Jeroboão, né? Aí Jeroboão, ele também faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Então Jeroboão, ele fica ali com o reino do norte, né? Que é ali a parte do reino de Israel. E aí então tinha o reino de Israel e o reino de Judá. Israel era do norte e Judá era do sul. E Judá era muito menor. Tinha um exército muito menor. E aí é interessante que Abias, né, que era filho ali de Roboão, ali vai acontecer um conflito entre o reino de Judá e o reino de Israel. Só que Abias, antes da batalha, antes dele entrar em guerra ali, com, né, acontecer aquela, de fato, a guerra, ele faz um discurso antes da batalha, que é fundamental. As palavras que ele vai declarar ali é algo extremamente crucial naquela batalha, né? Porque ele está declarando que ele não confia na sua força militar, mas que ele estava confiando na aliança do Deus vivo com Davi e na legitimidade do sacerdócio em Jerusalém, né? E no fato de que Judá ali não tinha abandonado o Senhor. Por quê? O reino do norte, Israel, que estava ali sendo governado por Jeroboão, Jeroboão ele colocou vários bezerros de ouro para que os israelitas adorassem os bezerros de ouro. Ele falou que qualquer pessoa que quisesse podia ser sacerdote. E a gente sabe na palavra que tem toda uma linhagem dos levitas para ser sacerdote. Não é assim, né? Não é qualquer um. Então tem toda uma diretriz estabelecida pelo próprio eterno Deus em relação a isso. Então ele simplesmente passa por cima disso tudo, coloca lá os bezerros de ouro e vira uma idolatria, vira uma lambança, vira, né, uma coisa terrível ali no meio de Israel. Só que eles eram bem maiores, e Judá era menor, né? E Judá, eles tinham uma postura totalmente diferente, né? E ele fala, ele declara, Judá não abandonou o Senhor. Ali na região do Reino do Sul, em Judá, eles buscavam o Senhor, eles mantinham ali a aliança com o Senhor. Então, nesse momento antes da guerra, Abias, ele vai e acusa Israel ali de ter criado seus próprios deuses, né? Expulsando os levitas legítimos. E aí Judá clama a Adonai, o rei Abias, né, que é rei de Judá, clama ali ao Senhor, e ele tem uma vitória milagrosa, mesmo tendo um número muito menor, né? Então a gente vê aqui que a importância de fundamentar na nossa vida e nas nossas guerras, nas nossas batalhas. Queridos, a palavra de Deus é um espelho. A palavra de Deus, ela é um espelho. E aí a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê guerras, a gente vê situações difíceis, né? E a gente olha para a nossa vida e muitas vezes a gente tem guerras, né, que não são exatamente ali como aquelas, mas a gente tem as nossas guerras, a gente tem as nossas batalhas, né? E a gente vê aqui como Abias ele se posiciona diante de uma guerra onde havia um exército muito maior do que ele, e ele faz uma declaração em alta voz de que a confiança dele está no Senhor. Por quê? Porque ele tem andado em fidelidade, porque ele não tem abandonado o Senhor, porque ele tem relacionamento com Deus, porque ele tem vida na vida com Deus. E ele faz essas declarações, né?
E ali, diante daquela guerra, ele fundamenta a vitória dele, ele declara a vitória dele na fidelidade da aliança de Deus e não na sua própria capacidade. Esse é um ponto poderoso demais, demais. Porque se você é ligado ao Senhor, se você é fiel, se você tem uma vida que está servindo a Ele como Ele quer, como Ele deseja, se você tem buscado o Senhor, quando chega uma batalha para você enfrentar, quando você se depara diante de uma batalha, você precisa tomar posse dessa aliança e não se acovardar, e não se prostrar, e não olhar para as guerras, para os teus inimigos, que podem ser que aos teus olhos são maiores do que você, né? Por que eu digo aos teus olhos? Porque muitas vezes as circunstâncias, elas nos sabotam. Muitas vezes as circunstâncias, elas vão se mostrar muito maior do que você, mas na verdade elas não são. Por quê que elas não são? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Mas muitas vezes você não enxerga isso. Então é alinhar a sua visão e é entender que a sua vitória, você tem que entender isso, que não é porque você está em Deus que você não vai ter guerra. Gente, olha para a palavra. Olha para Davi. Quantas guerras, quantas batalhas ele enfrentou. Aqueles que eram reis que faziam, né, que nem Abias, que foi um rei que fez aquilo que o Senhor aprovava, ele teve as suas guerras. Mas a diferença está em que o Senhor operou vitórias sobrenaturais diante dos nossos inimigos. E Yeshua deixa claro, ele não vai contar história bonitinha, conto da carochinha, ele vai ser claro, ele vai dizer, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então a forma como você se posiciona diante das suas batalhas, a gente vê o posicionamento de Abias aqui, queridos. A forma como ele se posiciona como um filho do Eterno, confiando em quem ele servia. Entende? Então, é aquilo, se no dia da tua angústia tu te mostrar fraco, né? Se você se mostrar fraco, já era. Você precisa se mostrar forte, mesmo que por dentro você esteja com medo, esteja cansado, esteja preocupado, esteja em migalhas. Mas você precisa se posicionar diante das suas guerras, sabendo, crendo, tendo uma decisão dentro do teu interior de se posicionar pela aliança, pela fidelidade que você tem no Senhor. E não se deixar levar pelas suas emoções, porque as suas emoções vão te derrubar. As suas emoções, elas vão te sabotar. Então é a questão de você decidir se posicionar diante das tuas guerras, confiando e declarando, porque você é filho do Altíssimo, do Eterno Deus. Então, aquele que está em ti e você nele é maior, infinitamente maior, incomparavelmente maior, indescritivelmente maior do que qualquer situação que se apresente para tentar te destruir. E aí depois a gente vê no capítulo 4, e aqui eu já vou encerrando e vou destacar o versículo aqui dessa manhã. A gente vê no capítulo 14 e no capítulo 15, falando sobre o rei Asa. O rei Asa, ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. O rei Asa, ele é como um sopro fresco, de frescor, né, entre os reis ali, porque ele fez aquilo que era bom e reto aos olhos do Senhor. Ele remove
todos os altares estranhos, ele quebra as colunas e ele declara ali, né, para que o povo venha buscar ao Senhor. E o resultado foi o quê? Paz na terra, né? Durante anos e anos e anos não teve guerra, né? Agora, a paz, ela foi testada por um exército etíope. Olha que interessante. Mesmo havendo paz, né, houve um teste ali. Vem um exército etíope com nada menos, nada mais do que em torno de 1 milhão de homens. Pensa. E aí, Asa faz uma oração, né? Asa faz uma oração ali, de dependência total. E Asa vai dizer assim, gente, vamos, olha que tremendo. E isso aqui o Senhor está nos ensinando a orar. A gente precisa pegar as chaves de como orar. Porque essa oração, né, quando ela é feita com intencionalidade, você entender que você está falando com o Rei do Universo, que rege e governa todas as coisas. Você entender que quando você entra numa oração assim, queridos, você move os reinos, você acessa o reino do Espírito. E você traz à existência no reino natural o impacto daquilo que você está declarando. E Asa fala assim: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, quer o que não tem nenhuma força. Tu pode todas as coisas. E ele vai orando e ele vai declarando. E o que acontece? A vitória é esmagadora. Deus dá a Asa uma vitória esmagadora contra os etíopes. E aí, depois dessa vitória, Azarias, que é um profeta, ele chega cheio do Espírito Santo. E ele vai e ele declara, né, para ele ali, ele profetiza, né, o que vai levar o rei Asa ainda a uma reforma mais profunda ainda. Renovando a aliança de Deus em Jerusalém com grande alegria. E o que o rei Asa foi, o que Azarias, o profeta Azarias profetizou? Eu vou pegar aqui, ó, 2 Crônicas 15:2, a parte B, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Não. Eu vou pegar aqui a da parte B, ó. 2 Crônicas 15, versículo 2, aí você vai pegar ali na parte B. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará encontrar. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Pegaram? Vou ler de novo. Gente, aqui, ó, Asa tinha vencido. O Senhor já tinha entregado a vitória. E o Senhor manda o profeta lá para dizer para ele essa mensagem aqui, depois que ele já tinha vencido. Ele está dizendo assim, ó, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará encontrar. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Então a gente vê aqui que tem um princípio de reciprocidade e a gente precisa entender isso. Então, Deus, ele quer se relacionar conosco. Deus não é um Deus distante, ele não é um Deus arbitrário, ele quer relacionamento. A presença dele, entenda isso, nessa manhã, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, abra o teu entendimento para essa verdade poderosa. A presença de Deus em nossa vida, ela está ligada diretamente à nossa busca por Ele. Entende? E aqui não é que Deus ele se ausente da sua onipresença, mas está falando no sentido da manifestação da sua presença. Da manifestação do seu favor, da sua comunhão. Depende da sua postura.
do seu coração com ele. Entende? Então, aqui a gente vê, na continuidade do versículo, ele fala assim, ó, se o buscar, ele vai se deixar ser encontrado. E essa aqui é uma das promessas mais lindas, extraordinárias que a gente vê na palavra. Tem versículo que fala em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Então, a iniciativa de buscar e se voltar para ele é de quem? É de quem? É nossa. E qual o resultado disso? A tua busca, a tua iniciativa de buscar, de se voltar para ele, abre as portas para que a graça dele, restauradora, flua numa constante sobre a tua vida. Aleluia. Isso é tremendo demais, queridos. Isso é tremendo demais. E a parte final do versículo vai dizer assim, ó. Meu Deus. Mateus 7,7 vai dizer, ó, busquem e encontrarão. A parte final do versículo é uma alerta, é uma advertência, vai dizer assim, ó, se o abandonarem, mas se vocês o abandonarem, ele vai os abandonará, ele os abandonará. Se os abandonarem, ele os abandonará. Então a gente vê aqui que isso aconteceu com Roboão, certo? Roboão recebeu a bênção dele, abandonou o Senhor. O orgulho, a riqueza, roubaram o lugar do Senhor. O que aconteceu? O rei do Egito chegou lá, devastou o reinado. Roboão permaneceu, Deus teve misericórdia dele. Mas a presença do Senhor, a graça, a abundância, o fluxo, né, da sua graça, Roboão já não tinha. Entende? Roboão já não tinha. É como um filho que continua sendo filho, mas ele perde os privilégios, os benefícios da casa do pai. Entende? Então, a gente vê aqui algo muito poderoso nesse versículo, né? Primeiro que, quando você vai analisar essa palavra buscar no hebraico, logo quando ele diz, né, que... Deixa eu pegar aqui o versículo de novo. Ó. Se o buscarem, ele se deixará encontrar. Então, quando você vai estudar essa palavra buscar no hebraico, ela é a palavra darash, que ela é uma palavra rica em significado, porque ela não quer dizer você buscar casualmente, mas ela traz o sentido de você investigar, de você inquirir com diligência, você consultar com seriedade. Então, ela é uma palavra que ela traz aqui, né, a mesma raiz para Midrash, que é o estudo profundo das escrituras. Então é uma busca com muita intenção, é uma busca persistente, sabe? É uma busca de todo o coração, uma busca contínua. Então, aqui quando a gente vê nesse versículo, o Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. É você desfrutar, quando você busca Ele, você desfrutar do seu favor de uma forma muito ativa, da sua bênção de uma forma tangível. Em João 14, 23, eu tenho que abrir esse versículo aqui, porque é muito poderoso. Yeshua fala aqui, ó. Em João 14, 23, próprio Yeshua falando.
Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, mas são de meu Pai que me enviou. Então, Yeshua aqui está declarando: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viveremos nele. Você só tem a palavra do Senhor, você só tem ela, só vive ela, só cumpre ela se você o busca. Se você mergulha nas Escrituras, se você procura conhecer mais o coração de Deus, se você alinha a sua presença, o guardar a minha palavra é literalmente você vivê-la, você cumprir, você estar em obediência, você se relacionar. E o meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Então, é muito poderoso, porque aqui a gente vê, queridos, a diferença entre você ter a sua presença ali garantida e você experimentar a presença de Deus. Porque quando a gente caminha em obediência e comunhão, a gente experimenta o que Davi chamou de na tua presença há plenitude de alegria. E no salmo que nós lemos hoje também fala sobre isso. Então, quando você está na presença do Senhor, quando você caminha em obediência e comunhão com Ele, você experimenta da presença do Senhor, e aqui fala, na tua presença, a plenitude de alegria. É quando a gente experimenta a plenitude. Plenitude, sabe o que é plenitude? É o auge. É o auge. É aquilo que supera, aquilo que transborda. A plenitude de alegria só está na presença do Senhor, queridos. E a gente não pode viver alheio a isso. Se hoje você ainda não sente essa plenitude, o que você está precisando? Qual o start que você tem que dar? É buscar mais Ele. Porque a palavra te garante que se você o buscar, Ele se deixará ser encontrado. Então, o que falta? Você buscar mais. Você orar mais, você ter tempo com Ele, fala com Ele. Fala o que você sente, o que você precisa, o que você necessita. Fala o quanto ele é importante para você. Declara o quão glorioso ele é. Declara o quanto você ama ele. Esteja aos pés dele. Busque, ouça a voz dele. Não se guie pelas suas vistas, pelo aquilo que você está vendo, porque a sua visão é limitada. Não se guie pelas suas emoções, porque elas são enganosas. Mas decida ouvir o Senhor, buscar o Senhor. E a gente vê que o Senhor, ele se permite ser encontrado. Não é que a gente vai forçar ele a aparecer, mas ele, na sua graça, ele se revela àqueles que buscam ele de forma sincera. Porém, dali buscarás ao Senhor o teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômios 4:29. Jeremias 29:13 vai dizer: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto ele está perto. Então, queridos, aqui o Senhor está te dando uma chave nessa manhã. O Senhor está te dando uma chave poderosa nessa manhã. E no final do versículo, se o abandonarem, ele os abandonará. Entenda isso. Que é perder, né? Quando você deixa o Senhor pelas circunstâncias da vida ou pelas bênçãos, né, que recebe e se esquece do teu Deus, perder a comunhão íntima do Senhor, perder a direção clara do Senhor,
perder a bênção que é manifesta, a proteção do Senhor, você perder a sua utilidade no reino, perder a sua utilidade do reino, queridos, é terrível. É terrível. A gente vê ali que, né, Roboão continuou sendo filho, mas ele perde os privilégios. Ele perde os privilégios da casa. Deus teve misericórdia, ele se arrependeu, ele tal, orou. Mas ele realmente abandonou o Senhor, abandonou a presença, né? E ali ele teve uma lição dura de que a bênção sem vigilância pode te levar à queda. Então, queridos, que nessa manhã o Senhor venha inflamar o nosso coração numa chama ardente de busca por Ele, de fome por Ele. Entenda que o Senhor, Ele não invade os corações relutantes. E o Senhor, Ele não é um mendigo para ficar implorando pela nossa atenção. Ele é um pai. Ele é um pai que responde à sinceridade do coração daqueles que o buscam. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei do universo. Ele é tudo, queridos. Ele é tudo. Ele é majestoso, ele é glorioso. E ele quer se relacionar conosco. A gente vê nesse versículo aqui que a presença manifesta do Eterno não é um direito automático. Não é um direito automático que você tem, que eu tenho. Não é um direito automático, mas é um privilégio relacional com Ele. Então, quando a gente se volta para Ele, né, como a techuvá genuína, Ele se deixa encontrar. Ele se deixa encontrar. Agora, quando? Quando você o abandona, o que você vai experimentar? O vazio. O vazio da ausência dele. É terrível, queridos. Então, a gente tem uma escolha. A cada amanhecer, a gente tem uma escolha da gente viver na intimidade da sua presença, desfrutando da sua gloriosa presença, ou de viver na forma árida do nosso próprio caminho. Que o Senhor, nessa manhã, te renove, te fortaleça, te faça ver o quão gloriosa é a sua presença. E que você decida hoje e comece hoje a buscar mais dele, de uma forma mais intensa, de uma forma mais ativa, para que você desfrute do fluxo da sua graça de uma forma sobrenatural, de uma forma que você ainda não experimentou. Que o Eterno te abençoe. Estamos juntos, firmes e fortes no propósito, amanhã com a graça dele, em nome de Yeshua HaMashiach. Bom dia. Shalom, shalom.